Vamos ser bem sinceros aqui, esse filme só fica melhor com o tempo. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui pra falar, já que fiz um vídeo sobre o primeiro filme que completou 25 anos e a gente teve um anúncio surpreendente de uma continuação, Nada melhor do que a gente continuar esse pequeno especial improvisado para eu falar sobre Matrix Reloaded, filme de 2003, dirigido pela Lana e Lily Wachowski. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para perder notificação dos próximos vídeos. Bom, já tinha sido bem legal comentar o primeiro Matrix aqui no canal, mas eu gostei tanto de revisitar o filme de 99 e a recepção de vocês àquele vídeo foi tão legal e bacana que eu acho que é muito justo falar sobre o Reloaded e o Revolutions, O vídeo do terceiro filme sai na semana que vem, eu já cobri o Matrix Resurrections há 2 anos atrás, então agora a saga Matrix vai ficar completa aqui no canal, pelo menos até a chegada desse misterioso novo filme do Drew Goddard, Vai saber o que vai sair disso daí. Mas a real é que em 1999, o impacto que Matrix teve nos cinemas, na cultura pop, na moda, na tecnologia, foi realmente uma coisa de louco. Então, com o sucesso financeiro, com o impacto cultural, seria muita ingenuidade pensar que a Warner Bros. Não iria pedir uma continuação para as irmãs Wachowski, E na época, elas diziam que o Matrix era o primeiro capítulo de uma trilogia, então quando a gente teve o anúncio de Matrix 2, na verdade seria Matrix 2 e 3, uma produção back-to-back, do mesmo estilo do De Volta para o Futuro 2 e 3, do Piratas do Caribe 2 e 3, da trilogia inteira do Senhor dos Anéis, seria uma longa produção que acabaria resultando em Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. E o mais legal disso tudo é que a Warner e o produtor Joel Silver, ele também voltou a trabalhar com as Wachowski, eles conseguiram lançar os 2 filmes no mesmo ano. O Reloaded sairia em maio e o Revolutions em novembro. Eu acho que só conseguiram fazer isso de novo com o Pearl, o X e o Pearl do Ty West há alguns anos atrás. Quando isso acontece nos cinemas, é literalmente um evento. Cada uma dessas continuações teve um orçamento de 150 milhões de dólares, o que coloca aí a conta na casa de 300 milhões para as 2 partes do Matrix, um número insano que contou com, assim como o primeiro filme, um período extenso de treinamento de artes marciais com todo o elenco, mais uma vez supervisionado pelo coreógrafo Yen Wu-ping, que desenvolveu todos os combates e cenas de luta. As filmagens começariam em março de 2001 e terminariam em agosto de 2002. Grande parte das filmagens também aconteceu na Austrália, assim como o primeiro filme, mas eles também tiveram algumas porções na Califórnia, especialmente para construir 2 quilômetros de estrada para uma cena de perseguição de carro que eu vou com certeza gastar muitos minutos aqui dissecando. E além de fazer 2 filmes, as Wachowski também supervisionaram um videogame que era o Enter the Matrix, protagonizado pela Niobe da Jada Pinkett Smith, uma coletânea de animes que acabou sendo o Animatrix, que eu acho que é outro vídeo bem válido de trazer para o canal um dia, além de vários outros materiais complementares, quadrinhos, livros. Era uma febre de Matrix, pessoal, eu já chego nisso aqui, mas basta dizer primeiro que o Matrix Reloaded chegou nos cinemas americanos em maio de 2013, ele era o grande acontecimento daquele verão, e eu assisti esse filme muito novo, eu tava bem no hype para assistir ele, e a minha opinião hoje permanece igual a de 2003, que eu acho que Matrix Reloaded é um tremendo filme de ação e que ele fica melhor ainda quando eu começo a pensar sobre como ele funciona como uma continuação. A história do filme começa 6 meses depois do anterior, com Morpheus, vivido por Lawrence Fishburne, depositando todas as fichas do futuro da humanidade em Neo, vivido por Keanu Reeves. Com a ameaça de um ataque de sentinelas para destruir a cidade humana de Zion, Neo precisará descobrir a verdade sobre seu papel como escolhido. Bom, primeiramente, o hype, pessoal? A gente tá falando de Matrix 2. O impacto do primeiro Matrix 99 foi gigante, então a expectativa para se assistir o Reloaded era maior ainda, E eu confesso que eu tava nessa expectativa. Eu era muito novo na época, eu acabei assistindo o primeiro Matrix por conta dessa osmose, dessa atmosfera que a antecipação do segundo filme estava gerando, A minha irmã era uma grande fã do primeiro Matrix, eu assisti por conta dela, lembro que eu assisti no SBT,
Eu lembro até hoje a primeira vez que eu assisti. Matrix, com Keanu Reeves e Lawrence Fishburne. Hoje, 10h15 da noite, na tela de sucessos. Eu literalmente só ligava para as cenas de luta quando eu era criança, mas obviamente eu fiquei maluco para ver o segundo filme. Eu lembro de matérias em capas de revista, trechos das filmagens aparecendo em programas de TV. Eu lembro literalmente, pessoal, numa época que, né, você não tem o aplicativo do ingresso para entrar na sessão e ver como é que estão os lugares. A minha irmã literalmente tinha amigos que estavam nos cinemas mais próximos, ligando para ela para falar como é que estavam os ingressos, e estavam literalmente todos esgotados na noite da estreia. Foi um período insano. Eu lembro dos óculos escuros da Chili Beans, uma parte da minha vida cinéfila assim que eu lembro com muito carinho, com toda certeza. E beleza, eu tenho um pouco de memória afetiva com Matrix Reloaded, porque é um filme que eu não poderia assistir no cinema com a idade que eu tinha, mas eu assisti, foi incrível. Eu lembro até hoje das pessoas sentadas no chão de tão lotado que estava a sala. Mas o Matrix Reloaded, ele obviamente, vamos tirar essa primeira parte da frente, ele não tem como superar o primeiro. Eu acho que não tem como você fazer uma continuação de Matrix que realmente faça a mesma coisa que aquele filme fez, porque ele começa no ponto certo da história, da perspectiva mais única que você pode imaginar. Então, o desafio do Reloaded, que mais uma vez é escrito pelas irmãs Wachowski, é para onde eles vão agora, né? O Neo, ele é o escolhido, ele já não tem mais aquela jornada de se aceitar, de entender os poderes dele. Ele é literalmente o Superman nesse filme, ele é praticamente indestrutível, e esse costuma ser um problema de protagonista, né? Qual que é a fragilidade do Neo dessa vez? Mas eu acho que as Wachowski tem algo muito interessante aqui. Primeiramente, nesse dilema que o Neo tem de ter sonhos e pesadelos em que a Trinity, né, vivida pela Carrie-Anne Moss, em que ela é baleada por um agente e morre. Então, isso dita muitas das ações que ele vai tomar ao longo do filme. Ele tem que carregar esse peso nas costas de ser o Messias, né? Quando ele chega em Zion, a cidade dos humanos, que é, acho que completamente diferente do que muitas pessoas imaginariam, mas quando eu assisti o Matrix Reloaded, pra mim Zion era aquilo mesmo, sabe? É aquele tipo de cidade, tem a presença de máquinas, tem aqueles trajes de robozão gigante, acho muito legal em termos de design. Quando o Neo chega em Zion, ele vê diversos humanos fazendo oferendas para ele, pedindo orações para ele, mas o Neo rejeita tudo isso, né? Eu acho que esse paralelo do Neo com Jesus Cristo é algo que fica muito forte nessas duas continuações, e o que eu acho mais interessante acerca da história do Matrix Reloaded é como as irmãs Wachowski conseguem subverter essa ideia do escolhido, essa ideia da jornada do herói, porque se no primeiro filme o Neo tá preso na simulação, ele tem que enxergar além do que é programado ao redor dele para descobrir a verdade, para se libertar do controle, ele acaba descobrindo, né, e spoilers aqui, caso você não tenha assistido Matrix Reloaded, eu vou comentar vários aspectos da história, ele descobre que toda essa narrativa do escolhido, de ter alguém que desperta da Matrix e que tenta salvar a cidade de Zion, faz tudo parte da programação, né? Uma das cenas mais famosas do Matrix Reloaded é a conversa do Neo com o suposto criador da Matrix, que é o arquiteto, vivido pelo ator polonês Helmut Bakaitis, que eu vi aqui como arquiteto e nunca mais vi nenhuma outra coisa. Ele é tão bom, tão incrível nessa cena, você tem que ter uma frieza, um calculismo para recitar esse monólogo tão esquisito. Foi oferecido para o Sean Connery, por sinal, mas ele acabou recusando, porque nas palavras dele ele não entendeu nada daquilo. É uma cena fenomenal, que é literalmente conceito, é o diálogo de um homem, de um sobre-humano, conversando com uma máquina, com um computador super inteligente. Então é de um vocabulário, de uma expansão, de uma variedade de termos e palavras que é realmente assustador. Mas tudo isso para dizer que o papel do Neo também é pré-determinado pelo código da Matrix. Então tudo que o Neo fez no primeiro filme era só o que as máquinas estavam esperando que ele fizesse, e o arquiteto revela que já existiram 6 versões anteriores da Matrix, já existiram 6 escolhidos, Zion já foi destruída 6 vezes, e isso é muito legal, porque você subverte essa ideia de que você está quebrando as regras, sendo que você está só seguindo a programação. Isso é uma puxada de tapete muito grande na história, na perspectiva do Neo e especialmente do Morpheus, que é o devoto mais fiel dessa religião do Neo. Mas o que a história faz de interessante no terceiro ato do filme é que o Neo tem uma escolha, ele deve ir para a fonte da Matrix e salvar Zion,
ou ele voltaria pra Matrix pra salvar a Trinity, né? Concluindo a profecia dos sonhos dele. O Neo escolhe salvar a Trinity, né? Ele vai pelo sentimento dele, pelo amor. Ele literalmente abre mão do futuro da humanidade inteira por causa da Trinity. Mas isso é crucial para quebrar o código já existente onde ele tá, né? Isso faz mais sentido se você assistir o filme, é uma coisa que você pode dissecar e debater por horas, mas é o grande tema do Matrix Reloaded e eu respeito e admiro bastante essa continuação justamente por isso, sabe? Porque o Neo, apesar de ser super poderoso, é colocado em situações e dilemas que mesmo com todo o poder, com os socos, os chutes e a capacidade de voar, e aquela roupa de padre dele que eu acho fenomenal, ele ainda tem dificuldade para fazer essas decisões impossíveis, né? Então eu acho que, conceitualmente, o Matrix Reloaded, não vou dizer que ele é mais rico do que o primeiro ou tão rico quanto o primeiro, mas ele certamente não deixa a bola cair. Eu acho que ele é uma expansão surpreendente e que complementa, na verdade subverte bastante o primeiro filme. Como que você quebra a jornada do herói do Joseph Campbell? Bom, a jornada do herói é só o que esperam de você, então é quase uma matriosca de intenções. Agora que eu já falei de todo o conceito filosófico e humanista de Matrix Reloaded, a gente pode falar de explosões, tiroteios e socos, porque eu não vou mentir, o aspecto conceitual do Matrix Reloaded é fenomenal, mas o que é o grande trunfo desse filme são as sequências de ação que aí sim eu ouso dizer que são melhores do que a do primeiro filme, né? As irmãs Wachowski, mais uma vez, têm o apoio aí do Bill Pope, diretor de fotografia, que, né, tava lá fotografando os dois filmes ao mesmo tempo. Eles literalmente aumentam a escala de tudo que você pode imaginar no sentido de grandes sequências de uma continuação de Matrix. Você tem a famosa cena de luta do Neo contra 100 versões do Agente Smith. O Hugo Weaving tá de volta nesse filme num papel muito interessante também, né? O Agente Smith foi libertado da Matrix, mas agora ele se tornou uma espécie de vírus. Ele consegue se multiplicar, criar clones dele mesmo, e ele usa esses clones para tentar lutar com o Neo num parquinho, e é uma cena incrível, sério. A coreografia, a câmera, os cortes, a trilha sonora do Don Davis com essa pegada eletrônica do Juno Reactor, talvez a melhor combinação de música orquestral com eletrônico que você pode imaginar. Eu aposto que o Ludwig Göransson deve pagar um pau para as trilhas sonoras desses Matrix, sem sombra de dúvida. Eu até perdoo o fato de que os efeitos visuais viram literalmente bonecões de borracha em vários momentos aqui, porque olha, eu perdoo um CGI ruim se você tá usando esse CGI para me criar imagens espetaculares, icônicas, que nem essas aqui do Neo arrebentando essas versões do Smith com um cano, sabe? Isso é fenomenal. Eu já assisti essa cena pelo menos umas 259 vezes na minha vida inteira e ela só fica melhor. Eu adoro essa cena, tudo que acontece nela, o timing cômico de usar um efeito de pino de boliche quando ele joga um Smith nos outros. É incrível, é fenomenal. E essa é só, tipo, uma das cenas de ação do filme, porque ainda tem aquele ótimo combate do Neo com os agentes do Merovingio, que é um outro personagem bem interessante, né? O francês, naquele chateau que tem espadas, facas, escudos. É uma sequência, por sinal, que toda vez que eu assisto, eu reparo que não tem nenhum CGI nela. Acho que é a única sequência desse filme inteiro em que a luta é toda por cabos, acrobacias e coreografia. Você não consegue ver um bonecão digital nessa luta, e é muito, muito impressionante. Mas o grande destaque, né, acho que a picanha, a Mona Lisa de Matrix Reloaded, é a sequência de perseguição de carro da Via Expressa, né? O nome da faixa é Mona Lisa Overdrive, que é uma referência a um clássico da ficção científica, mas na minha opinião também é uma ótima forma de honrar uma obra de arte, né? Porque é o que essa sequência é. É um ponto do filme bem decisivo, onde o Neo não está envolvido, né? Ele acabou preso numa armadilha, então você tem o Morpheus e a Trinity tentando resgatar esse programa, que é o chaveiro. Ele tem de posse aí um MacGuffin muito importante para a história, né? A chave que abre a porta, a sala onde está o arquiteto. Então eles estão fugindo de carro desses dois vilões maravilhosos, que para mim é o mais perto que alguém conseguiu chegar desse fenômeno do Boba Fett, daquele coadjuvante criminoso misterioso que chama a sua atenção, que são os gêmeos, cara. Os gêmeos, eles têm aquele visual marcante, aqueles dreads loiros, aqueles ternos prateados, as faquinhas e a habilidade de se tornarem fantasmas, né? Eu adoro esses embates. Tudo que acontece nessa sequência de perseguição de carro, eu acho que são quase 20 minutos numa estrada construída de verdade só pra gravar isso daqui, talvez seja a melhor cena de ação de todos os tempos. Sério, eu tenho alguns candidatos na minha cabeça, assim, né? Um dia eu falo quais são as minhas cenas de ação preferidas, mas eu acho que essa daqui, a perseguição da Via Expressa,
é perfeito, cara. Tem tudo. Tem metralhadoras derrubando carros, carros chovendo, tem agentes pulando de um carro pro outro, tem o Morpheus usando uma espada samurai pra cortar um carro que é... Sério, como montador... Eu não sei o que tem nesses cortes, nessa sequência de movimentos aqui, mas é uma das coisas mais incríveis que eu já vi num filme na minha vida. Eu adoro essa cena. E ainda tem a Trinity andando de moto no meio dos carros, pegando a contramão para fugir de agentes, numa realização muito simples, sabe? Quando você assiste hoje, parece extremamente perigoso, mas quando você vê o material extra do filme, e o DVD certamente tem um material muito extenso sobre essa sequência, é um simples fato, não vou dizer simples porque ainda tem um certo perigo, né? A dublê dirigindo na estrada com os carros parados, mas aí você usa o CGI para fazer os carros se movimentarem, né? Então é uma ótima integração de CGI e efeitos práticos que ainda tem, no final, o Morpheus lutando com um agente no topo de um caminhão em movimento com uma batida com um bullet time e um literalmente Deus Ex Machina. Essa cena da perseguição da Expressa, pessoal, é que eu vou tirar todo o sentido do vídeo aqui. Ela merece um vídeo só. Ela merece um vídeo inteiro dissecando e analisando todos os pedaços dela. Pra mim, é uma obra de arte do cinema de ação. Eu nunca vi uma sequência de perseguição de carro tão primorosa que nem essa. Eu sei, Operação França, Bullet, a gente sabe, tem todos esses filmes aí, mas eu acho que as Wachowski fizeram aqui, que o Bill Pope, o Don Davis, o John Reactor, todos os dublês, atores e coreógrafos, é uma marca na história do cinema de ação, sem sombra de dúvida. Mas no fim das contas, o Matrix Reloaded acabou sendo uma espécie de decepção na época, e eu acho que muito disso se vem do cliffhanger, né? Eu acho que o pessoal não estava esperando que o Matrix Reloaded ia ser interrompido, ainda mais no ponto que ele foi, que é quando o Neo supostamente consegue usar os poderes de escolhido dele no mundo real. Ele para algumas sentinelas antes de destruir a nave da Nabucodonosor, mas ele acaba num coma, né? Ele fica num coma meio que preso, não no mundo real, nem no mundo das máquinas, ele tá em algum limbo que só vai ser explorado no terceiro filme, e você tem a promessa, né, de que como o agente Smith está se infiltrando na Matrix, está espalhando cópias dele por aí, ele conseguiu se infiltrar em um humano que retornou para o mundo real da Matrix, né, pelo telefone. Então, tem esse personagem que é o Bane, que por sinal é um ator muito parecido com o Hugo Weaving, né, que na verdade é o agente Smith dentro da realidade, né, dentro do mundo real, e ele tá junto com o Neo na mesma nave. Então, eu acho que é um bom cliffhanger. Eu acho que na época talvez o pessoal não tenha prestado tanta atenção, né, porque afinal ele aparece de cabeça para baixo quando você vê no último frame do filme, mas eu acho que é extremamente funcional. Eu gosto como as Wachowski estão brincando muito com os personagens, quase como se fossem peças de xadrez, para acontecer esse grande confronto final no Revolutions, né? Você tem a pressão política do povo de Zion contra o Morpheus, o Neo com as questões do escolhido, e também todos esses outros personagens coadjuvantes, como a Niobe, o Seraph, que é um ótimo aliado do oráculo da Gloria Foster, por sinal, o último papel da Gloria Foster, ela faleceria antes da produção do filme acabar, assim como esses outros programas, os Gêmeos, o Merovíndio, tem ainda a Mônica Bellucci de Persephone, que eu tô elogiando tanto Matrix Reloaded, mas se tem um momento desse filme que eu acho completamente ridículo, é quando a Persephone topa em ajudar o Morpheus e o Neo e a Trinity em troca de um beijo apaixonado do Neo, né? É um roteirismo bem bobo assim, mas a gente não pode esquecer que todos esses personagens são programas, eles não são humanos, então às vezes tem ações e comportamentos que não vão fazer muito sentido, até porque são programas de computador que não entendem como humanos funcionam, então a gente consegue dar uma passadinha de pano. Mas enfim, pessoal, eu sempre gostei de Matrix Reloaded e é sempre um prazer pra mim dar uma revisitada nesse filme. Eu acho que ele é conceitualmente muito interessante, ele tem uma boa expansão e até um desafio interessante em relação às ideias e propostas do primeiro filme, ao mesmo tempo que ele consegue a proeza de se tornar um espetáculo de ação ainda maior, ainda mais ambicioso e mais sofisticado. Eu realmente acho que não teria como fazer uma parte 2 de Matrix melhor do que essa daqui. Pra Matrix Reloaded, eu dou uma nota 9. E no lado financeiro, obviamente, Matrix Reloaded foi um grande sucesso, ainda maior do que o filme de 99. O Matrix Reloaded estreou em 15 de maio de 2003 com um valor de 91,774 milhões, que ajustado para a inflação de hoje daria 154,782 milhões.
acumulando uma bilheteria doméstica total de 281,576 milhões, que ajustado para a inflação daria 474,894 milhões, para um total no mundo inteiro de 741,847 milhões, que ajustado para a inflação daria 1,251 bilhões de dólares. Um grande sucesso que teria uma continuação com reticências no Matrix Revolutions, que sairia alguns meses depois. E por sinal, o Matrix Reloaded foi a primeira vez na minha vida que eu descobri que existia alguma coisa depois dos créditos, né? Quando eu comprei o DVD do filme, alguém tinha me falado que tinha um trailer do Revolutions no final. E aí tava lá, né, o trailer do Revolutions. Eu não considero De Volta pro Futuro 3, tá? Porque o trailer do 3 começa logo depois que o 2 acaba, né? Aparece aquele continua ou concluirá, e aí você já vê o teaser. Mas o do Revolutions, ele aparecia só no finalzinho dos créditos do Reloaded, e eu nunca esqueço a primeira vez que eu vi aquelas imagens, o Neo e o Smith na chuva, mas isso é papo para o nosso próximo vídeo sobre Matrix Revolutions. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Matrix Reloaded e escolham também qual é a melhor cena de ação de toda a trilogia Matrix. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.